Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos dando prosseguimento aqui à nossa série, que nós chamamos de eventos culturais, mas que, na verdade, são atividades, são conversas que a gente tem no Conecta Sebrae AgroLab, nesse ano, em todos os elementos que permeiam o agronegócio também. E o agronegócio é permeado por turismo, ele é permeado por cultura e é permeado, evidentemente, por gastronomia, né? O agronegócio trabalha com os insumos, ou melhor, a gastronomia trabalha com os insumos que o agronegócio de um estado, de uma região oferece. E nessa oportunidade nós queremos conversar aqui, vamos conversar com o Diogo Sabião. Diogo Sabião, ele conversava em off aqui conosco, né? Ele é cozinheiro profissional, a função chefe de cozinha, como ele falou, é muito mais uma função, um cargo que se trabalha, mas a formação dele como cozinheiro profissional. Eu queria que o Diogo se apresentasse para quem está nos assistindo, falasse um pouco mais sobre a sua experiência como cozinheiro profissional. Diogo, contigo. Bom, primeiro agradecer o convite, é sempre muito honroso poder dividir um pouco das minhas experiências na cozinha e contar um pouco da minha história. Eu sou cozinheiro profissional há 12 anos, me formei em Buenos Aires, na Argentina, em 2009, voltei para Porto Velho e aqui já abri o meu primeiro restaurante, que foi o Jarud Restaurante, um restaurante árabe. Em seguida, Doce Recoleta Confeitaria, que era uma confeitaria aqui em Porto Velho também. Os dois encerraram o seu ciclo em 2017 e a partir desse ano eu comecei uma jornada muito linda dentro dos ingredientes amazônicos com o NIA Amazônia, que é onde eu mostro um pouco, não só para a comunidade de Porto Velho, mas para todo o Brasil, um pouco do que os ingredientes da Amazônia e o que eles podem proporcionar de emoções, texturas, cores e sabores também. Vem sendo um trabalho muito lindo que me fez viajar todo o Brasil, participando de festivais, e em 2021, esse ano, tive o grato convite de participar de um reality show muito importante, que se chama Mestre de Sabor, da Rede Globo, chegando até as quartas de final, e foi uma experiência incrível, que deu muita representatividade também para o meu estado, que eu amo muito. Eu sou de Vilhena, e, enfim, estou muito orgulhoso, as pessoas ficaram muito orgulhosas também pela minha participação, e é isso, essa é um pouco da minha história profissional até aqui. Diogo, como é que você chegou na gastronomia? Quer dizer, com tantas profissões aí, você está falando de 12 anos atrás, talvez hoje em dia, 12 anos atrás não era a época dos reality shows, não era essa época da gente pode colocar a gastronomia como algo hype, né? Algo da moda, não era isso, né? Então, provavelmente, você tem uma outra inspiração, uma outra vontade de conhecer isso. Não é por vontade de comer, porque senão todos seríamos cozinheiros profissionais. Todo mundo gosta de comer uma boa comida. A comida, inclusive, tem aspectos até antropológicos, né? As grandes reuniões para fazer paz, né? Para conversar sobre a impressão que a gente tem é que quem está comendo à sua mesa é seu amigo. Então, não foi por esse motivo, foi por outro motivo. Qual foi o motivo que te levou a essa profissão? Há 12 anos eu me formei, né? Eu entrei há 15 anos atrás na faculdade, em 2007, mas no começo de 2007, eu cresci, na verdade, num ambiente de cozinha, né? Os meus pais sempre tiveram restaurante,
mas não foi nesse momento que eu me apaixonei pela cozinha. Inclusive, eu corri muito disso, porque é uma vida bem difícil. Eu vi a vida do meu pai e da minha mãe, e é uma vida muito sacrificante, né? Eu queria ser político, o meu sonho era ser político. Inclusive, as minhas primeiras tentativas na faculdade foram relacionadas a isso. Eu tentei fazer ciência política, depois administração pública, enfim. E as circunstâncias da vida me tiraram dessa linha. Eu fui morar em Arraial da Ajuda, na Bahia, ainda sem pretensão nenhuma de ser cozinheiro, mas num hotel eu tive a oportunidade de poder cozinhar, porque a moça do café da manhã faltou. Como eu nasci dentro de uma cozinha e sempre tive que me virar muito por morar sozinho e tal, eu já sabia cozinhar. Então, eu sabia desenvolver ali algumas coisas. Eu fiz o café da manhã, foi muito elogiado. Eu já estava com 21 anos, assim, meio sem rumo na vida, né? E eu falei assim, eu acho que eu vou arrumar um rumo para a minha vida e vou fazer gastronomia. E foi assim que eu decidi. Aí no hotel, nesse mesmo hotel, esse hotel inclusive mudou minha vida em vários sentidos, porque nesse mesmo hotel eu conheci uma argentina, me apaixonei por ela, e eu fui estudar gastronomia na Argentina por conta dessa moça que eu conheci no hotel, e foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, tanto o curso quanto me formar em Buenos Aires, porque foi uma cidade que me abraçou muito, que me deu muita inspiração para poder estudar tranquilo e conhecer outra cultura também. Então, foi assim, foi meio que ao acaso, numa época que ninguém queria ser cozinheiro profissional. Era mais uma fuga de algo que não deu certo. Ah, não dei certo na vida, vou fazer gastronomia. Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia as pessoas têm um sonho, hoje em dia existem aí trocentos programas falando de gastronomia, né? E é muito interessante porque a gastronomia é um braço de uma cultura, de uma civilização, né? Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? É uma necessidade biológica, acho que é a principal, né? Então, eu acho muito legal, porque a gastronomia de um lugar conta muito da história do povo, de onde ela veio. Inclusive, se não me engano, foi descoberto aqui em Rondônia uma plantação de arroz de 10 mil anos atrás. Lembrando que o arroz é endêmico da Ásia, né? Até então. Então, a gente tem muita coisa para contar pela gastronomia, principalmente Rondônia, que é um estado que faz tudo com excelência e é um dos maiores celeiros do Brasil, né? E pecuária também. Então, acho que a gastronomia é muito importante. Eu fico muito feliz que esse hype venha e cada vez mais se torne algo muito importante como fenômeno cultural. A gente teve uma das outras entrevistas, tenho certeza que você vai assistir. Nós conversamos com um jornalista da Folha de São Paulo, também num bate-papo desse aqui. Ele falava também dessa descoberta, né? E ele falando do seguinte, que era uma descoberta de uma plantação, o que é muito diferente da descoberta de uma vegetação que está ali endêmica, mas ele está falando do manejo. Então, gente que sabia o que estava fazendo há esse tempo atrás, e ele diz que pode ser, evidentemente, cientificamente, se está se estudando. Então, se isso de fato se comprovar, talvez seja um dos berços dos grandes alimentos. Ele falou em dois, pelo menos, o trigo e o arroz, né, e a batata. Então, pelo menos, um dos berços dessa cultura aqui no estado de Rondônia. É uma novidade muito legal e é muito convergente com esse evento que nós estamos realizando. Você falou aqui de um grande celeiro. Fazendo essa transição, então, aqui entre os temas, né? Você tem uma formação, apesar de ser de Rondônia, tem uma forma, descobriu, talvez, esse rumo, como você disse, na Bahia, mas acabou tendo uma formação na Argentina. Como é que você faz essa transição, Diogo, de uma formação na Argentina com outros insumos, certamente uma comida baseada muito na carne também, ou muita influência italiana por ali? Como é que você faz essa transição? O seu primeiro restaurante foi um restaurante árabe. Então, como é que você faz essa transição para a cozinha e para a gastronomia da Amazônia? Como é que você começa a descobrir ou redescobrir esses sabores? Né? E, aliás, tem uma característica, e essa é uma visão muito pessoal minha, eu posso estar enganado, você me corrija, mas eu tenho a impressão também que há 15 anos atrás, pelo menos aqui em Porto Velho, nós também tínhamos poucos restaurantes que tinham insumos nitidamente amazônicos. Você tinha uma ou outra peixaria,
que apresentava talvez a estrutura física não tão bonita, uma apresentação dos pratos mais simples, né? Você tinha aquele peixe assado, um baião de dois e parava por aí. Então, também desse tempo para cá, a gente viu a quantidade de restaurantes, parece que houve uma descoberta. Como é que foi a tua descoberta? Como é que você enxerga a descoberta da Amazônia, do ingrediente amazônico na gastronomia de Rondônia? Primeiro, assim, você falou, assim, umas coisas agora, eu até desenhei na minha cabeça, assim, Rondônia, foi para Bahia, estudou na Argentina e abriu um restaurante árabe. Exato. Bom, primeiro, a faculdade de gastronomia, ela não conta a história do lugar que nós estamos estudando. Então, a gente estudou gastronomia como uma técnica geral para cozinhar qualquer tipo de alimento em qualquer cultura, né? Não é porque eu me formei na Argentina que eu aprendi comidas argentinas. Então, lá na faculdade, nós aprendemos a fazer técnicas gastronômicas para ser utilizada em qualquer tipo de cultura, com qualquer ingrediente. Óbvio que, estudando na Argentina, né, no meu dia a dia, eu tinha ali experiências com a carne, com essa influência europeia, que a Argentina tem bastante, né, italiana, francesa, e etc. Então, isso acaba sendo uma pitada para transformar a comida amazônica ou a comida árabe de uma forma diferente, com uma apresentação diferente, ou talvez com um toque diferente, né? A transição se dá de forma muito natural, e o União Amazônia, ele representa exatamente essa transição e esse complemento. Então, hoje, os menus do União Amazônia são construídos com ingredientes regionais em cima de técnicas internacionais que já são conhecidas, ou até em receitas que já são consagradas. Então, eu tenho, por exemplo, o steak tartare, que é uma receita francesa. Eu faço steak tartare com tucupi preto. A gente tem o risoto, que é um prato italiano. Eu faço um risoto cozido no tucupi, com pirarucu. Então, eu tento fazer essa transição, mas não mudando muito, e sim convergindo, né? Juntando as duas coisas, para que a gente passe para o cliente uma experiência nova e diferente. Porto Velho vem evoluindo muito através dos anos, né, com os restaurantes. Eu vejo ainda com muita, até certa tristeza, que nós temos poucos restaurantes regionais em si. O que nós temos são muitas peixarias, né? Óbvio, Rondônia acho que é o maior produtor de cativeiro de peixe do Brasil, e então é óbvio que isso aconteça, mas sinto falta de um complemento amazônico para acompanhar um peixe, etc. e tal. Mas é um papel que eu vejo que em breve eu vou ter mais ativamente. Eu já tenho um projeto de abrir um restaurante ano que vem, e esse restaurante vai ser todo pautado dentro das primeira mão, hein? E esse resultado, Eu, como consumidor, agradeço. Então, esse restaurante vai ser todo pautado nessas influências amazônicas, e também na minha influência árabe, e também na minha influência italiana. Meu pai é descendente de italiano. Então, eu vou convergir todas essas culturas, e unir a Amazônia é isso. É a mistura de culturas com a Amazônia, porque a gente tem que lembrar que Rondônia é um estado que foi povoado por todas as pessoas do mundo, né? A gente está falando aí, não de agora, do Eldorado, mas 100 anos atrás, que veio gente de todo o mundo para construir a madeira mamoré. E a gente tem influências até hoje. O fato é que foi se perdendo durante o tempo, e eu quero reconquistar, né, isso, e contar a história de Rondônia dentro do menu. Não é só falar do tucupi, do jambu, a gente tem que falar de várias outras coisas, né? Lembrando que a carne é um ingrediente regional, né? Rondônia tem o segundo maior rebanho do Brasil e é um ingrediente regional. Então, por que só ter peixe e tucupi quando a gente pode ter uma carne maravilhosa, um queijo sensacional, né? A gente tem ali na região de Ariquemes um produtor de queijo sensacional. Lembrando do café, em Cacoal nós temos cafés incríveis, o cacau,
né? Muita gente acha que o cacau é da Bahia, não é. O cacau é um ingrediente amazônico, que é parente, inclusive, do cupuaçu, né? Que são as teobromas. Então, assim, a gente tem vários ingredientes que são da Amazônia e que foram roubados daqui, né? Desculpa o termo forte, mas é a verdade, e que se produz em outros lugares, mas a gente tem que recuperar isso, né, com esse lugar de fala, entre aspas, e recuperar isso e mostrar com muito orgulho para todo mundo que esse ingrediente é nosso. Eu já vou adiantando algumas coisas. Ser chefe em Rondônia é muito fácil. É muito fácil. A gente tem os melhores ingredientes, o que a gente precisa é só valorizar e entender a sofisticação de cada um deles, principalmente na simplicidade que eles têm. Então, é muito fácil ser chefe em Rondônia. O que falta, talvez, é a gente mesmo valorizar os ingredientes que a gente tem. Se você quiser, eu posso detalhar um pouco mais sobre esse assunto, mas eu vou esperar a sua próxima pergunta. Na verdade, não tem um roteiro de perguntas aqui, mas a ideia é que eu já ia perguntar sobre isso, né? Como é que é a gastronomia da Amazônia, quais as suas influências, os seus insumos, quem são as referências, né? E não estou perguntando só pessoalizando quem no sentido de quem é o cozinheiro profissional, que é referência, mas quem no sentido também de ser um ingrediente. E aí, para complementar minha pergunta, exatamente, eu acho que o que você falou, né? Não posso dizer que a gastronomia não é de forma alguma estática. O tempo inteiro você tem introdução de elementos, de ingredientes, ainda mais no mundo agora. Eu acho que essa ideia de que antigamente se comia só peixe em determinado lugar, isso acontecia há 500 anos. Né? Hoje você tem essa possibilidade. E outra também, né? Acho que a gastronomia tem a ver com colonização, de onde vieram as pessoas, porque elas trazem suas influências, né? O que é a gastronomia amazônica hoje? Ou começando aqui por Rondônia, né? Não sei se você acho que você, de certa forma, já tangenciou essa resposta, dizendo que é muita coisa, a carne, o peixe. Eu vou te dar um exemplo meu. Assim, eu viajo muito pelo Brasil fazendo eventos. Eu vou fazer um evento em São Paulo agora bem legal com uma cozinheira acreana. E toda vez que eu vou para um lugar, eu tenho que levar, sei lá, 10 litros de tucupi, 70 pés de jambu. E toda vez que eu abro o isopor numa cidade dessa e tiro uma garrafa PET de 2 litros, simplesíssima ali, daquele jeitinho, e vejo aquele líquido amarelo, isso para mim é como se alguém que admira muito o ingrediente europeu tirasse uma trufa caçada por porcos selvagens da mala. Caríssima. Então, assim, apenas uma questão de perspectiva. Talvez o que falta é a gente contar mais história. O cara, para fazer um tucupi, é muito trabalho, né? É muito manual, é muito artesanal. Então, assim, contar essa história, falar como fazer um tucupi é tão bonito quanto contar que um cachorro cheira lá a terra na Itália e acha uma trufa enterrada. Para mim, não muda nada, entendeu? O que muda é que alguém lá atrás falou que a trufa é boa e virou cara. Então, acho que falta contar mais essa história, entendeu? Você pegar um ingrediente que você come, adormece a sua boca, e isso te dá um palato mais sensível para os outros. Isso para mim é sofisticação, entendeu? E é um ingrediente que é uma erva daninha, é mato. O problema é que como se conta, né, essa história. E assim, também não vejo problema nenhum que a gente tenha que ser super sofisticado ou que tenha que ser isso ou aquilo, mas é o que eu sinto quando eu vou fazer um jantar com esses ingredientes. Então, quando um cliente meu me pede um jantar, trufa, camarão, escargot, até fugiu agora as ovas. Lagosta, vieiras, lagosta. Isso é a última coisa que passa na minha cabeça, entendeu? A última coisa que passa na minha cabeça é botar isso no cardápio, porque para mim, tucupi é muito mais sofisticado que a lagosta, entendeu? Então, eu acho que é uma questão de perspectiva apenas.
falando das referências, a gente tem o Alex Atala, que é um monstro para mim, né? Porque ele conseguiu fazer com que a sociedade paulistana, né, a sociedade classe A, do A do Brasil, parasse de sair de casa para ir no restaurante italiano chique para ir no restaurante brasileiro chique. Né? Então, ele pegou ingredientes da Amazônia e transformou isso em algo sofisticado e levou para o mundo. Né? Lembrando que o restaurante do Alex Atala já foi o 4º melhor restaurante do mundo, segundo uma revista especializada, tem 2 estrelas Michelin, que isso aí é um feito também incrível, foi o primeiro restaurante do Brasil com esse título. E a gente tem aqui, na região norte também, cozinheiros maravilhosos, como o Thiago Castanho, do Pará, que vem de uma família de muitos anos trabalhando na cozinha, herdou do pai, né, o talento e continua com o restaurante ali. Por que não? A gente tem o Diogo Sabião, em Rondônia, que também vem se esforçando muito para ser uma referência. A gente tem várias pessoas aqui, e até muitas pessoas anônimas, né, donas de casa, que fazem lá o seu tacacá. A gente tem Guajará-Mirim, que é uma cidade com muita história amazônica. A gente tem o tacacá de Guajará-Mirim com pipoca, que quem nunca comeu não sabe o que está perdendo, sabe? Colocar pipoca em cima do tacacá é sensacional. Pipoca, cara. Pipoca que é de um ingrediente que é nosso, se não me engano, né? O milho foi descoberto nos Andes, né? Se não me engano, né? Se não me engano. Eu acho que ou é do México, alguma coisa assim, mas até a descoberta da América não tinha milho no planeta, né, no resto do planeta. Isso é uma das coisas mais interessantes. A batata que alimentou a Europa por muitos anos foi descoberta em 1500. Então, assim, e foi aqui do lado, né? Aqui do ladinho. Então, a gente tem muita coisa legal e a referência que eu dou não são só das pessoas, mas dos lugares, né, das cidades, dos anônimos, das pessoas que nasceram em Guajará-Mirim, né, por exemplo, que eu acho que talvez seja ali a cidade mais amazônica de Rondônia, no termo mais cultural da gastronomia amazônica, tacacá, né, essas coisas. Então, acho que as referências não são só pessoas, mas sim as características de cada lugar, e também dos anônimos, né? Muito boa essa tua resposta, né? A referência não e era nesse sentido que eu queria que você falasse, né? Referência não é só pessoas, referências são insumos, referências são lugares. Eu como muito bem em Guajará, e Guajará tem essa característica de você comer muito bem em lugares muito simples. Você tem uma influência ali da Bolívia, você tem influências nordestinas muito fortes. Árabe, tem um restaurante árabe em Guajará, muito pequenininho, 1 quilo. Você sabe qual é o restaurante que eu estou falando, que a comida é muito boa. Né? Com certeza. E a gente pode falar de outras cidades. Eu tive agora em Vilhena, que é a minha cidade, né? Aliás, foi uma semana bem, bem emocionante voltar lá depois de tanto tempo. E a gente tem carnes maravilhosas, a gente tem cacoal, churrascarias incríveis, né? Enfim, restaurantes italianos. A gente tem ao longo do estado, e a gente percebe isso subindo a BR, diferenças muito grandes de cultura, né? Então, cada vez que a gente sobe, a gente vai mudando um pouco essa cultura, e chegando até Porto Velho, Guajará-Mirim, que já começa aí a ter uma referência mais amazonense, nordestina, né? E a gente vai mudando um pouco da cultura. Isso é uma característica, Rondônia tem essa característica de ter muita miscigenação, né, cultural, de misturar muito o sul de Rondônia, povoado pelos sulistas, depois a gente vem aqui mais para o norte pelos nordestinos e amazonenses, então a gente tem essa nuance aí, né, de várias coisas, e isso é muito bom para a construção de uma cultura gastronômica. Há pouco tempo atrás, existia um movimento muito histérico, e aqui eu vou dar uma opinião pessoal, sobre fazer um prato regional de Rondônia.
né? Que nós precisávamos ter um prato regional, precisávamos inventar um prato regional, houve um concurso, houve todo um movimento, houve lei da Assembleia, essas coisas todas, como se não tivesse nada mais importante para se fazer, e aí esse movimento histérico para construir um prato regional... E outro político falando aí também. Como a gente precisasse, a gente não precisa de ter um prato regional, a gente tem ingredientes incríveis, e a nossa marca é essa. É muito mais que ter um prato. A gente tem todos os ingredientes. A gente tem desde um grão até a carne, que é incrível. Eu não como carne melhor no Brasil do que em Rondônia. Não como. Nem eu. Não como. Se for o Diogo que preparar, melhor ainda. Não como, vou para São Paulo, a não ser que seja um lugar extremamente especializado, eu vou lá e como, beleza. E com certeza essa carne desse lugar especializado é daqui, sem dúvida. Diogo, nesse sentido, emendando aí a pergunta, o que é que o visitante da Amazônia não pode perder aqui? Eu não estou falando necessariamente de um prato, né? Pode ser um prato, mas um ingrediente. O que é que ele tem que comer quando ele vem para a Amazônia? Tem muita gente aqui do Brasil inteiro assistindo, do mundo inteiro, e ele chegar em Rondônia, você vai falar para ele, cara, coma um churrasco aqui em Rondônia, coma um assado de tambaqui, o que você recomenda, o que é imperdível para você? Eu sou alucinado por tucupi, né? Hoje o tucupi virou a água da minha comida. Então, o tucupi, para mim, é um ingrediente... sério, é uma das sensações mais... Eu como tucupi toda semana, no mínimo. E toda vez que eu como, eu fico alucinado. Só fazer um complemento, eu nunca fui de cozinhar comida amazônica até fechar o Jarude, mas eu sempre comi, eu sempre gostei. Eu cresci, minha mãe é acriana. É mais difícil, Diogo, cozinhar uma comida amazônica? Não, mas eu tinha uma síndrome muito preconceituosa de que eu achava que isso não ia ser bom. Eu achava que não... Eu confesso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, e graças a Deus, isso foi desconstruído dentro de mim, graças a Deus. Mas eu sempre tive essa barreira. E hoje eu não me vejo cozinhando outra coisa. Não me vejo, nem quero me ver e não vou. Mas, porque eu sou alucinado pelas coisas da minha terra. Então, mas eu sempre comi. E é incrível como o acriano, ele come tudo no tucupi. Charutinho árabe no tucupi. Tem coisa mais sensacional você pegar um prato do Oriente Médio, cozinhar no tucupi, entendeu? Feito por índios. Assim, não tem. Essa é a graça de você morar aqui. Você acha que é algo normal, mas assim, vamos pensar um pouco endemicamente. Assim, pegar um charutinho, que é lá do Oriente Médio, cozinhar no tucupi. Enfim, essas coisas me apaixonam demais. Então, o tucupi e a mescla do tucupi com jambu, eu acho que não pode perder de jeito nenhum. Tacacá, né? É sensacional também. E os peixes de Rondônia, né? A gente está falando aí, pirarucu, que é uma coisa incrível, eu sou alucinado também. Então, tem muita coisa para não perder. Primeira, e assim, eu vou colocar todos no mesmo lugar. Tucupi, jambu, tambaqui, pirarucu e a carne de Rondônia, que, meu irmão, pode vir o que quiser, Angus, pode vir o que quiser. Não tem igual. Muito legal. Eu ia te perguntar quais são as dificuldades e as facilidades do cozinheiro profissional na Amazônia. Você falou que era fácil, mas evidentemente... Então, vamos colocar essa pergunta de um jeito diferente. Não como dificuldade, mas quais os desafios, né? Eu acho que você também tangenciou isso, você falou até, eu vou adiantar algumas coisas, né? Você falou muito mais de talvez quebrar preconceitos, e esse é um papel, evidentemente, do dono de restaurante, do cozinheiro profissional, quebrar preconceitos. Você tinha os seus próprios preconceitos. Você acha que essa é a maior dificuldade hoje? Essa é a maior dificuldade, eu percebo muito com os clientes. Não é insumo. Não. A maior dificuldade é quebrar preconceitos em relação à sofisticação, né? As pessoas, quando contratam um chefe de cozinha para fazer um evento na sua casa ou no seu casamento, elas querem sofisticação. E a sofisticação, para muitas pessoas, está ligado a coisas que nós não temos aqui, né?
Então, o que eu tento fazer é mostrar para ela que dá para a gente sofisticar usando ingredientes daqui. Eu vou fazer um casamento agora, sábado, e o menu é o seguinte. Vou falar para vocês. Bolinho de pirarucu com maionese de coentro, costela de tambaqui com risoto de tucupi e arroz negro, arroz de rabada no tucupi também, e a sobremesa vai ser um bolinho de castanha com cupuaçu. Eu não vejo nada mais sofisticado que isso. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver como, num casamento em Porto Velho, uma pessoa queira servir lagosta e camarão. Eu acho cafona, eu não acho sofisticado. Eu acho brega, entendeu? Trazer um ingrediente de 5.000 quilômetros para cozinhar Mais caro, aqui. talvez? Mais caro, inclusive? Não, muito mais caro. Congelado, entendeu? Não vai ficar bom, então eu acho cafona. Hoje eu tô sincerão, hein? Mas essa é a ideia. A ideia é isso. Eu não acho sofisticado, eu acho cafoníssimo e eu acho que é uma coisa para ser desconstruída. Essa cafonice com síndrome de vira-lata, de achar que não pode comer tucupi aqui porque não é sofisticado. É muito mais sofisticado que lagosta. É muito mais, não é pouco mais, é muito mais. Sobre as dificuldades de cozinhar na Amazônia, é só quando a pessoa realmente não quer olhar para a gente. Aí você vai ter dificuldade, porque a gente tem um problema de logística. Então, a gente tem que fazer chegar uma lagosta aqui, é bem difícil. Agora, se você escolhe cozinhar as coisas da gente, é super fácil. Outra coisa que é difícil porque é uma comida muito boa e o Brasil inteiro quer comer. Então, eu estou falando de mim. Então, o Brasil inteiro quer me levar para fazer evento. Então, o que é difícil para mim? Sair daqui com 5 isopores de 60 litros, cheio de tucupi, jambu, pirarucu e tambaqui, e levar para São Paulo, para o Rio, para Belo Horizonte. Isso é mais difícil. Mas vai. Ou seja, a dificuldade do cozinheiro profissional na Amazônia é quando ele tem que cozinhar fora da Amazônia. Exatamente. Ou então, quando ele não... Ou então, quando ele não quer o que a gente tem de bom, né? Sim. E a dificuldade é do mundo que não está aqui para comer a nossa comida. A gente está fácil. Esse evento é para o mundo, Diogo. Acho que é a oportunidade de a gente conversar com o mundo. Então, talvez eu ia falar que às vezes você tem dificuldade de utensílios. Você pedir para algum colega trazer da Alemanha uma faca para você. É verdade. Aliás, Cléris, você faz parte de todos os meus eventos profissionais até hoje. Inclusive, estou olhando para elas aqui. Eu tenho essas facas até hoje, elas são impecáveis até hoje. Elas contar aqui que eu trouxe para o Diogo algumas facas da Alemanha, né? Foi 2013, Diogo. Tá me devendo um jantar, viu? Regional, para pagar a faca. Não, Cléris, faz 2011, eu acho, faz 10 anos. Isso. Nossa, as facas foram um bom investimento, até hoje também. Obrigado, Diogo, inclusive, de novo. Que isso. Diogo, no fim das contas, agora, para a gente encerrar, nós estamos encaminhando para o final. Esse é um evento do agronegócio, né? E o agronegócio, às vezes, existe muito preconceito com a palavra agronegócio. A gente quer, com esse evento, mostrar que o agronegócio é desde aquele coletor de castanha, dessa pessoa que faz o tucupi, e que, por mais que talvez ela não tenha um rótulo, você coloca numa garrafa PET que você pegou de um refrigerante, esvaziou, limpou e colocou ali dentro, mas esse é um produtor do agronegócio. Essa pessoa está fazendo alguma coisa muito legal, às vezes, a sobrevivência dela. Como é que o agronegócio de Rondônia contribui para a nossa gastronomia, né? Eu ia te perguntar quais são os seus produtos de excelência, você já os nomeou aqui. Então, você reputa, sim, Rondônia, o agronegócio de Rondônia, como não só importante para a economia, isso é evidente, nós somos um estado com grande produção, não só em quantidade, mas em qualidade. Eu tive em Vilhena, como falei agora, né? E eu fiquei abestalhado com o que eu vi, né? As fazendas, eu tive em algumas fazendas de amigos meus, e assim, eu não acreditava, né? Eu não acreditava no que eu estava vendo, assim, uma fileira de colheitadeiras, fileiras de colheitadeiras de algodão, né? Equipamentos que custam aí, sei lá, mais de R$2 milhões cada um, tinha filas e filas e filas em fazendas, silos,
e melhoradores de algodão, assim, eu vi isso com tanto orgulho e com tanta surpresa, porque o agronegócio é quem impulsiona todo o Estado, e eu sei das dificuldades do setor, né, por conversar com amigos e tal, então eu sempre acho que, desde o pequeno até o multiprodutor, eu tenho muita admiração por essas pessoas, são pessoas que chegaram aqui em anos bem difíceis, com vidas muito mais simples, e conseguiram vencer na vida. Aliás, meu pai veio para cá também com esse intuito. Então, o agronegócio não é só um braço da economia do Brasil, mas é quem alimenta, né, todo mundo, né? Eu fiquei sabendo essa semana que o estado vizinho nosso, Mato Grosso, é o maior rebanho do planeta Terra de gado. Então, é uma coisa assim que, para mim, eu não tinha tanta noção em números, né? Em Rondônia, acho que tem o segundo maior rebanho do Brasil, maior produtor de peixe, tem empresas do ramo de laticínio enormes que viraram marcas nacionais. Então, o agronegócio de Rondônia me enche de orgulho, e é esse agronegócio que faz com que a gente tenha ingredientes de tanta qualidade, ingredientes que a gente tem que atender parcelas muito exigentes da população brasileira e mundial, e que a gente, é óbvio, acaba, por reflexo, sendo mais exigente em relação a essas coisas. Então, a gente tem produtos de muita qualidade, fresquíssimos, e eu gosto muito da física quântica, né? Eu sou um alucinado por essas coisas, e quando você trabalha com ingredientes de boa qualidade, feitos no lugar que você cozinha, isso tem uma simbiose aí muito interessante para o resultado final do prato, né? Isso conversa muito com o resultado final, esse lance de tudo ser feito no mesmo lugar, né? E eu trabalho com pouquíssimas coisas que não são feitas em Rondônia. Então, o agronegócio, ela não é só um braço importantíssimo do mercado brasileiro, acho que é o maior, né? Mas também, culturalmente, é importantíssimo para o desenvolvimento da nossa região e de um país inteiro. Diogo, muito obrigado, sempre legal conversar com você, uma pena que os compromissos aí não têm nos aproximado tanto. Agradeço a presença de quem está nos assistindo aqui, convido você também para participar do AgroLab, do Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. Tenho certeza que você vai descobrir muita coisa legal, ingredientes, gente fazendo, é evidente, o estado é grande, tem gente fazendo coisas que você fala, caramba, eu não sabia que tinha isso aqui, estou procurando esse ingrediente, ou então quero experimentá-lo. Acho que essa é uma oportunidade de conhecer e mostrar que as pessoas fazem isso aqui com seriedade, com responsabilidade, né? Ninguém aqui está devastando a floresta, nós temos um zoneamento econômico, ambiental sedimentado no estado de Rondônia, que é respeitado. Então, acho que esse evento traz essa oportunidade de mostrar não só lá na ponta, na produção do agro, mas aqui, ó, onde a gente alimenta o mundo, por que não dizer assim, alimenta a nossa comida cotidiana, faz casamento e leva essa informação do que nós fazemos e mostra a nossa cultura. Acho que a gastronomia está de mãos dadas com a cultura. Eu diria até que é uma das tantas manifestações, como a língua, como o jeito de se vestir, gastronomia também é. Talvez até primeira, porque eu posso andar sem roupa, mas eu não posso não me alimentar. Então, sim, novamente, muito obrigado. Deixa aí as suas considerações finais. Eu queria, inclusive, me colocar à disposição a todos os produtores que estejam vendo a nossa conversa, para poder, se precisar, participar de um processo produtivo, né? Seja na criação de um gado de corte diferente, seja na plantação de alguma coisa. Eu sou muito a favor também desses pequenos estudos, né? E hoje é muito comum que o chefe de cozinha, o cozinheiro profissional, saia um pouco da cozinha e vá também para a parte produtiva. Então, eu estou super aberto e ia ser um prazer para mim. Inclusive, me chamem, por favor, estou pedindo que me chamem. Eu queria agradecer demais ao Sebrae Rondônia
e o AgroLab pelo convite. É sempre um prazer. Aliás, o Sebrae foi o meu primeiro trabalho, olha só. E eu queria agradecer muito a todos. É sempre um prazer poder participar e poder dar um pouco, contribuir um pouco com a minha história e com a minha profissão. Estou sempre à disposição de todos. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado a você que assistiu. E até a próxima. Valeu, pessoal.